adequado. Dizem que são repelentes, mas será que são repelentes o suficiente? Até quantos meses meu filho pode pegar? Até os 9 meses, 6 meses? O que realmente causa? Será que é só o mosquito? Então, Antônio, os cuidados que se tem que ter é cuidado para evitar a infecção, principalmente. Então, é cuidados para não ter criadouros dentro de casa, então cuidados com água parada, ter muito cuidado com jarros de planta, com pneus, com jardins, porque na verdade é um mosquito que qualquer pequena coleção de água ele consegue depositar seus ovos e se multiplicar. Então tem que ter cuidado primeiro com isso, com o ambiente em que você está vivendo, depois ter cuidado com se proteger, então uma coisa que está sendo orientada para as gestantes é o uso de repelente. Existem 2 repelentes, principalmente no mercado, que são recomendados para gestantes, mas como o nosso clima é muito úmido e muito quente, a gente transpira muito, então tem que ter cuidado, sempre que for usar o repelente, olhar a indicação do tempo de ficar repondo o repelente. Não se expor nos horários de maior pico do mosquito, que é ao amanhecer e ao entardecer, principalmente. Se puder, o que é outra indicação, mas para o nosso clima é meio complicado, usar mangas compridas, calças compridas, então ter menos áreas expostas ao mosquito, áreas do corpo expostas ao mosquito nesses horários é importante. Então, primeira coisa, tentar evitar o contato com o vetor, com o mosquito transmissor. Em relação ao tempo, em qualquer momento da gestação, o bebê pode ser afetado. Mas o período em que tem maior dano, em que realmente pode acontecer a microcefalia, é no primeiro trimestre da gravidez. Ela já está com 3 meses, até já passou desse período de maior risco. Depois disso, o risco do vírus causar dano no bebê, como a microcefalia, já vai se tornando gradativamente menor à medida que a gestação vai avançando. Realmente a microcefalia é consequência realmente é do Zika. Realmente é isso, porque tem algumas versões que pode ser, pode não ser, se realmente é. Na verdade é porque as duas começaram a aparecer de forma mais prevalente do que o habitual. Então se começou a ter uma epidemia, um número alto de Zika, e ao mesmo tempo se começou a observar o nascimento de crianças com microcefalia com mais frequência, com muito mais frequência do que se observava antes. Então, por isso que se associou logo a microcefalia a esse fenômeno, esses 2 fenômenos ficaram associados. E daí começaram a observar que a maioria das gestantes cujo bebê nasceu com microcefalia tinham tido durante a gestação um episódio que podia ser atribuído a Zika. E daí começou a se fazer alguns exames mostrando que realmente elas tiveram Zika durante a gestação. Então daí se fez essa associação. Agora realmente, para dizer que essa associação é sem dúvida de causa e efeito, a gente teria que ver outras possíveis causas que essas gestantes também estariam expostas. Então tem se falado muito sobre pulverização, tem se falado muito sobre outros até mesmo essas vacinas. Então, teria que ver realmente do número de gestantes, que fatores elas têm em comum. Se é só a Zika, isso demonstra a associação. E uma associação forte é encontrar o vírus no cérebro dessas crianças. Mas aí isso só pode ser feito nas crianças que evoluem para óbito. Nas crianças que ficam vivas, a gente não tem como fazer isso. A dúvida basicamente é encontrar qual é o motivo, né? Relacionar a microcefalia a uma doença do Zika ou qualquer outro tipo de enfermidade. A gente não sabe precisar, tem múltiplas informações. Aí esse conflito de informações é que deixa a população indecisa. A origem normalmente dessas doenças vem de países tropicais e realmente são doenças que normalmente são silvestres. Os mosquitos inicialmente se infectam em animais e depois passam esses vírus para os homens. A nossa prevalência é alta porque a gente tem condições climáticas, condições ambientais, condições sociais que favorecem a proliferação do vetor. Então, o Aedes aegypti ele se multiplica de forma fácil no nosso clima e, como eu já falei, em qualquer pequena coleção de água ele consegue se multiplicar enfim, pôr milhares de ovos. E como a gente tem todas essas condições, por isso a nossa alta prevalência dessas doenças. Ele é um mosquito que alberga aí pelo menos 3 grandes vírus, como a gente está vendo, e, quiçá, outros vírus também.
Eu fico em dúvida assim, por quê? Ela se gera como a dengue? Assim, qual é a diferença das duas? Na verdade, a transmissão é basicamente vetorial. Então, é o mosquito que passa, ou o vírus que causa zika, ou o vírus que causa dengue, ou o vírus que causa chikungunya. Vamos falar das 3 mais importantes, que são transmitidas pelo Aedes. Então, esse vírus infectado, ele transmite, esse mosquito, infectado, ele transmite o vírus para a pessoa, e daí a pessoa pode adoecer ou não, e ter uma doença grave ou não. Existe a possibilidade, mas ainda não tem nada muito comprovado, sobre a possibilidade de transmissão sexual. Então, principalmente em relação à zika, existem alguns relatos de casos falando dessa transmissão. Isso não está muito claro para a gente não sabe qual é o impacto epidemiológico dessa forma de transmissão. Então, para a gente, o que é importante hoje, que a gente sabe que é uma forma certa de transmissão e que tem impacto epidemiológico, é a forma vetorial, é o mosquito transmitindo. As 3 doenças são viroses muito parecidas. Então, basicamente, numa virose, ela passa como se fosse uma gripe, uma dengue, febre, dor no corpo, mal-estar. Isso dura em torno de 1 semana, no máximo. E aí, para sozinho. Regride espontaneamente, que a gente fala. Existem algumas características que são mais peculiares de uma ou de outra. Então, em relação à chikungunya, o que a gente vê com mais diferencial é a dor nas juntas, dor nas articulações, artralgias. Na zika, uma coisa que é muito característica da virose é o exantema, é o corpo que fica vermelho e muito prurido, muita coceira depois. E na dengue tem a questão da dor retroorbitária e do prurido que vem depois também, mas é mais leve do que a zika. A zika parece que é mais importante. Mas, enfim, não quer dizer que, se tem o prurido, é zika e não é dengue, isso não dá para a gente dizer. Clinicamente, olhar um paciente e dizer é zika, é dengue ou é chikungunya é muito difícil, só pela clínica. Dá para ter uma ideia, mas não dá para afirmar. Os exames é que no final confirmam.